Irmãos, olhem para mim. Há anos atrás, o nosso missionário R.R. Soares, nosso pastor, glória a Deus pela vida dele, ele conta para nós que ele estava sofrendo com uma enfermidade. Ele chegou a ficar muito tempo como se fosse um resfriado que não sarava. E ele já era pregador do evangelho, inclusive pregador de cura, de libertação, expulsava demônios. Deus usava ele. Mas aquele resfriado não sarava. Ele conta que um dia ele estava conversando com um irmão da igreja, e o irmão da igreja falou: ô pastor, ô missionário, eu estava com tal problema, o senhor orou e eu fui curado. E o missionário disse que dentro dele, é como se ele tivesse um pouco magoado com a situação. Ele disse assim: mas a minha doença Deus não cura. Às vezes tem gente que está assim. E ele estava dessa forma. Até que um dia ele recebeu nas mãos dele o livro O Nome de Jesus, do nosso irmão Kenneth Hagin. Que, irmão, se você não leu, você está perdendo muito, você tem que ler, que é uma revelação poderosa de Deus. O irmão Hagin, ele foi usado por Deus para falar sobre o poder do nome de Jesus, e você tem que aprender o poder do nome de Jesus. Só que o missionário diz que ele estava lendo o livro, e chega uma parte do livro que o nosso irmão Kenneth Hagin, ele explica que esse texto aqui, e tudo quanto pedirdes em meu nome, ele explica que a palavra pedir, ela não é o pedir de esmolar a bênção. Não é o pedir de me dar uma esmola pelo amor de Deus. É o pedir de mandar, faça isso, faça aquilo. E quando o missionário leu isso, ele falou que isso, no primeiro momento, isso chocou ele. Ele falou: peraí, esse homem aqui está escrevendo e ele está dizendo que a gente pode mandar que algo aconteça. Vamos ouvindo com calma, tá bom? Ele está dizendo que nós podemos determinar, porque o texto original, ele diz: e tudo quanto mandardes em meu nome, e tudo quanto determinardes em meu nome. E o missionário foi e pegou uma concordância bíblica que tinha do texto original do grego. O Novo Testamento, originalmente, ele foi escrito no grego, o grego koiné, e ele pegou aquela concordância e foi conferir com uma tradução que tinha para o inglês. Eu não sei se tem para o português hoje. Quando eu pesquiso no inglês ainda. Mas é a concordância do Strong. O irmão Strong, ele foi um servo de Deus, que ele era especialista nas línguas originais da Bíblia, e ele fez a tradução para o inglês. Então, quando o missionário pegou o texto original lá e a concordância, ele viu que a palavra pedir, ela também pode ser traduzida. A palavra lá, traduzida para o inglês e, claro, traduzida para o português, ela significa determinar, exigir, mandar. Então, não é, olha para o pastor, não é o pedir da pessoa que fica na rua falando uma esmolinha, pelo amor de Deus. O pedir ali é como se fosse o pedido do patrão. O patrão fala: fulano, vai lá e faz isso para mim. Só que você sabe que você não tem a opção de falar não. Porque ele tem autoridade, ele manda em você e você vai e faz. Jesus está dizendo: tudo que pedirdes em meu nome. Só que a palavra pedir aqui significa mandar. Significa deter. E quando o missionário aprendeu isso, ele disse que ele fez uma oração. Ele disse que no lugar que ele estava tinha um espelho, ele olhou no espelho e ele falou assim: diabo, você diz que eu não vou ser curado? Você está certo, eu não vou ser curado, eu já fui curado pelas feridas de Jesus. E eu estou agora dando uma ordem: pega esse mal, esse resfriado, vai embora. E diz que ele foi curado e nunca mais teve aquele problema. Por que eu estou falando isso aqui para você? A partir daí, o missionário começou a ensinar a nossa doutrina da determinação, que é você fazer exatamente isso que nós acabamos de falar. Você chegar no problema, você chegar no mal e você dizer: mal, saia em nome. Você não pede, você dá uma ordem, você determina, aconteça isso em nome. Só que daí, como eu disse a você, algumas pessoas escutam a gente falando isso e tem gente que fica horrorizada, com os cabelos em pé. Como é que pode? Eles vão dizer que a gente vai mandar Deus fazer as coisas. Pois é, irmão, em momento algum a gente diz que a gente manda Deus fazer qualquer coisa. Amém? Determinar não é falar com Deus.
Determinar é falar com o mal, é falar com o problema. Eu gosto de explicar que determinar é falar com o monte. Em Marcos 11, versículo de número 22, eu gosto muito desse texto aqui, Marcos 11, 22. Primeiro, até antes de ler o 22, a gente volta um pouquinho antes, vamos no 12. Marcos 11, 12. Diz assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe, uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo de número 14. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Aí o que acontece? A gente pula até o versículo 20, tá bom? Porque Jesus vai para Betânia, ele entra no templo, estão fazendo comércio no templo, ele expulsa os vendedores. Aí quando chega no 20, diz assim, ó, o capítulo 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde Para um pouquinho. Um dia antes, Jesus está indo pelo caminho. Ele dormia em Betânia, e ele ia para Jerusalém. Betânia de Jerusalém não era uma distância muito grande, era uma caminhada de... Eu fiz uma vez um estudo, acho que era uma caminhada de menos de 1 hora. Então Jesus ele ia dormir em Betânia e ele ia pregar em Jerusalém. Betânia ficava perto. No caminho ele sentiu fome. Ele viu uma figueira, ele foi procurar fruto na figueira. A figueira não tinha fruto, a mensagem tem muita coisa aqui, mas não dá tempo da gente falar hoje. E ele amaldiçoa a figueira. Ele diz, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouvem Jesus fazendo aquilo, eles vêm. E Jesus não fica ali parado, esperando para ver se acontece, ele vai embora. No outro dia, eles estão fazendo o mesmo caminho. Amém? Anoiteceu, Jesus voltou para Betânia, mas estava escuro, então não viram nada. Talvez no mesmo dia já tivesse acontecido, mas eles não viram porque estava escuro. No outro dia eles estão voltando de novo. Foram dormir em Betânia e estão voltando para Jerusalém de manhã. E no caminho, os discípulos reconhecem a figueira que Jesus tinha amaldiçoado. E ela estava o quê? Seca. Os discípulos ficam tão espantados que eles dizem, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou, está seca. E aí Jesus começa a ensinar. Ele poderia ter dito assim, isso aconteceu porque eu sou Deus, porque eu tenho todo o poder. E se ele tivesse falado isso, eu não duvidaria, você não duvidaria, porque ele é Deus. Amém, irmãos? Ele é o próprio Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, a figueira me obedeceu porque eu sou Deus. O que Jesus vai dizer é mais ou menos o seguinte, vocês também podem fazer a mesma coisa se vocês fizerem do jeito que eu faço. Porque olha só o que Jesus fala, 22. E respondendo, Jesus disse, tende fé em Deus. Primeiro segredo, irmão. A oração que Deus responde é a oração da fé. Deus não atende a oração do desespero, do medo, ai pastor, eu não aguento mais sofrer. O critério de Deus para Deus abençoar alguém é a fé. Amém? A Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer ter resposta de Deus? Você precisa da fé. Hebreus 11:2 diz, por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os homens da Bíblia que contaram bênção, não contaram porque eles eram especiais. Eles contaram, eles viveram testemunhos porque eles viviam pela fé. Amém? Aí no versículo, voltando lá para o nosso texto, no versículo 23, Marcos 11:23, Jesus diz, porque em verdade vos digo, que qualquer, olha que lindo, irmão, não é só o pastor, não é só o obreiro, é qualquer, o sujeito ali está oculto, qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui pode fazer isso. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será. Irmão, vamos entender o texto? Jesus está dizendo, qualquer pessoa que disser a este monte, irmãos, irmãs, Jesus não mandou você falar com Ele, com Deus. Ele disse, você fala com o monte. A oração,
aonde nós determinamos, ela não é uma oração dirigida ao Pai. Ela é uma oração que você faz em nome de Jesus. Lembra? A gente falou agora há pouco, João 14:13. E tudo quanto pedir. Você já entendeu que o texto lá significa determinar. E tudo quanto você determinar em meu nome. Jesus não está dizendo você determinar ao Pai. Não. Você fala em nome dele, em nome de Jesus. Será feito para que o Pai seja glorificado. Então é para a glória do Pai. Mas não é uma oração dirigida ao Pai. É uma oração que você faz ao monte. E detalhe, como é que você fala com o monte? Vamos ver? Vamos lá, botando aqui, Marcos 11:23. Vamos lá onde a gente estava. Qualquer que disser a esse monte. Disser o quê? Ergue-te e lança-te. Como é que isso soa no teu ouvido? Você está implorando para o monte? Ô, seu monte, por favor, pelo amor de Deus. É isso? Como é que isso soa no teu ouvido? Não é uma ordem? Jesus não está dizendo para você dar uma ordem para o monte. Ergue-te e lança-te no mar. É exatamente o que nós estamos dizendo. É determinar, é mandar que aconteça. Você chega, irmão, para o monte. E esse monte, ele pode ser um monte literal. Eu creio que um dia alguém vai ter fé para olhar para um monte e dizer, sai daqui. E se Jesus falou, vai acontecer. Um dia um monte aí vai sair andando aí porque alguém mandou. Amém, irmão? Não sei se alguém já teve fé para fazer isso. Agora, essa palavra ela tem um significado espiritual. O monte, ele representa o seu problema, representa o mal que está na tua vida, representa o demônio que está tirando a tua paz. Você fala com ele como? Ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, vá embora, suma daqui, saia em nome. Aí ele fala, se você não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Ainda completa no 24. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Se você pegar esse versículo na versão atualizada, ele vai estar escrito, crede que já receberam. Quando você ora, você tem que crer que aquilo já é seu. É como Jesus. Ele mandou a figueira secar, ele não ficou esperando para ver se ia acontecer. Ele sabia, falei, está resolvido. E ele segue caminho. Diga glória a Deus. Ele sabia, eu falei, já aconteceu. A pessoa que determina e acontece é aquela que fala já sabendo o que vai acontecer. Ela não tem dúvida no coração. Ela crê que se fará aquilo que ela diz. Amém, meus irmãos?